abra os olhos, faça relacionamento, estude, participe de diversos painéis que tanto o CVL, B3, a própria MZ promovem. Eu acho que esse é o ponto. Cuide da sua própria carreira. Essa troca de experiências a gente acha extremamente valioso. E rodar a pesquisa assim que acaba o evento é incrível, porque a gente pega exatamente a sensação que as pessoas tiveram no evento. Esse papel, né, de porta-voz da companhia, né, de trazer as melhores práticas, né, de ter essa transparência com o mercado é essencial. A gente é o cartão de visitas ali, né, para o mercado. Novidade e emoção constantes é o que prometemos sempre na área de RI. O RI é o grande protagonista, né? Ele pode contar a sua história e ser esse protagonista do que está falando, do que está acontecendo. Olá, sejam bem-vindos ao IR Talks, o nosso bate-papo mensal com os melhores profissionais de RI do mercado. Eu sou Cássio Rufino, sou um dos sócios executivos aqui da MZ e é um prazer compartilhar e estar aqui escutando insights e histórias tão valiosas desses profissionais. Antes de começarmos, eu queria lembrar a todos que estamos na 4ª temporada do IR Talks e todos os nossos episódios estão disponíveis através do portal da MZ e do canal do YouTube. Hoje eu tenho o prazer de receber Fernanda Brienza, especialista de relações com investidores da Itaúsa, a maior holding de investimentos do Brasil. Fernanda, muito obrigado pela sua participação aqui hoje. Eu que agradeço o convite, Cássio, muito obrigada pelo convite, estou muito feliz pela oportunidade de estar aqui e compartilhar um pouquinho da minha experiência com os demais profissionais de RI. Fernanda, eu sempre gosto de começar aqui dizendo que números não são apenas números, são histórias. E por trás dessas histórias tem a sua história como profissional de RI. Compartilha com a gente, tem alguma coisa que aconteceu lá na sua infância que moldou quem é você hoje? Olha, Cássio, acho que não tem um fator específico da minha infância que moldou, mas assim, eu sempre tive muito estímulo dos meus pais e muita liberdade para escolher a minha carreira, né? Meus pais são professores, meu pai é economista, iniciou a carreira dele no Itaú e na Duratex, que hoje fazem parte do meu dia a dia, né, de uma forma constante. E ele é mestre, professor universitário hoje em dia. Minha mãe, musicista, professora de música, também tem uma escola de música, empreendedora. Então eles sempre me ajudaram, né, a pensar fora da caixa, deram essa liberdade, me ajudaram aí nessa trajetória, me conectando com pessoas, com professores que eu tinha interesse quando eu era nova, e acabei decidindo ir para a administração de empresas, que é onde eu fiz minha carreira, fiz minha pós-graduação também no INSPER, em finanças, e acho que foi um pouquinho disso aí que contribuiu, né, essa família, esse apoio todo. E essa coincidência do seu pai ter trabalhado na Duratex e no Itaú e agora você está ali na Hold. Como que foi essa questão? Uma coincidência que eu nunca poderia imaginar, né, porque eu já trabalhei em diversas empresas antes de trabalhar na Itaúsa, mas é muito chega a ser engraçado, né, meu pai às vezes fica perguntando, né, das coisas que acontecem na Itaúsa, pelo interesse genuíno que ele tem ali, né, da trajetória que ele teve no passado nessas empresas. Muito bom, a gente estava conversando ali antes de começar. A Fernanda, assim como eu, somos mackenzistas e a gente se conheceu no Mackenzie numa época que eu não sabia nem o que era RI, a Fernanda também provavelmente não quando entrou no Mackenzie. Como foi essa sua trajetória dentro do RI? Como que você chegou no RI, Fernanda? Perfeito. Meu primeiro estágio foi em tesouraria, né, então eu sempre tive muito interesse nessa parte lógica, no raciocínio lógico, sempre gostei muito. Então meu primeiro estágio que eu busquei foi na área de tesouraria. E o meu segundo estágio, quando eu estava ali prestando, eu estava tentando essa vaga de tesouraria, acabei sendo convidada para o RI. Não sabia o que era de fato, né, enfim, pesquisei, me interessei, achei interessante. Tive a honra de trabalhar diretamente com o Diego Barreto, que hoje é o CEO do iFood, super conhecido aí no mercado. Então, acho que foi um pontapé, assim, muito bacana, uma sorte imensa ali no começo de carreira, fazer parte de um IRI, de uma empresa que estava focada para dívida, né? Então, era uma comunicação diferente do que eu tenho hoje, que é mais, não que não tenha essa parte de dívida, mas é mais para o mercado de ações.
e escrever um release do zero, realmente pegar uma folha em branco para escrever um release. Então, ali descobrir o que a gente tem que falar sobre a empresa, foi muito legal participar dessa construção logo no meu início de carreira e com um líder, com um mentor excelente. Muito legal. São histórias como essa que a gente sempre compartilha e que a gente conversa. E na época da faculdade, eu lembro até hoje que a gente não tinha uma matéria sobre relações com investidores. A gente, sei lá, mercado de capitais, por exemplo, mas nunca relações com investidores. Como foi para você? Compartilha com a gente esse seu estudo. Como que foi você descobriu o que significava RI e por que você quis seguir nessa toada? Perfeito. A RI foi uma área que me encantou desde o início, né? Porque é uma área muito estratégica. Então você pega ali, né, os números e transcreve isso num storytelling, né? Você mostra como as ações que você tomou, estratégicas, se refletem nos resultados da companhia. Eu achei isso super interessante. Ao mesmo tempo, né, que você tem que ter outras habilidades, como conhecer uma legislação, entender como você faz para emitir uma debênture, que também, né, na época que foi minha primeira experiência, né, demandava um conhecimento técnico. Acho que foi muito cara e coragem ali, a liberdade que eu tive de acessar diversos profissionais, né, então isso foi muito interessante, capturar esse conhecimento diverso de diversos skills, seja da controladoria, contabilidade, jurídico, estratégia, produtos, fazer site visit, né, então assim, é uma área extremamente completa que você tem acesso também a um C-level e também ao mercado investidor muito qualificado, então isso só fez ter a vontade de ser uma boa profissional nessa área, crescer ainda mais. Daí eu tive muito suporte, felizmente, né, dos meus mentores, né, dos meus gestores, para poder me especializar. Então, fiz cursos de RI, participei de diversos painéis, enfim, então acho que isso foi essencial, esse conhecimento constante. Eu lembro que tudo que eu aprendi lá no começo, o que evoluiu até hoje é dramático, né? Então, esse conhecimento de RI constante, acho que parte muito de nós mesmos. Tem várias coisas que partem de nós como profissionais. Isso aqui, se a gente fosse elencar, você colocou várias coisas que aconteceram com você. Mas se a gente fosse colocar aqui 3 grandes dicas nessa questão da capacidade do profissional de RI, quais que seriam, Fernanda? Olha, acho que pensando em dicas, acho que, vamos ver, seja interessado, né? Eu acho que isso te leva a um outro patamar. Aproveite o conhecimento dos outros, né? Quando você está sentado nessas mesas que são tão importantes, que o RI abre essas portas, né? Para você se conectar com profissionais que têm muita experiência. Mesmo que você esteja ali no começo de carreira como ouvinte, aproveite, seja interessado, vá atrás. Eu acho que essa é a minha principal dica. A partir do momento em que você é interessado, você consegue ser interessante, porque você vai ter conteúdo, você vai conseguir interagir, você vai conseguir trazer um outro ponto de vista, você vai conseguir entender uma mensagem que está ali entre linhas, né, e trazer isso para a sua administração, para o seu CFO, para o seu DRI. E estude sempre, eu acho que aproveite, né, as oportunidades, né, a MZ tem muito isso, esse papel também educacional de promover esses encontros. Quem estiver entrando no mercado, acho que vai reparar que os profissionais se conhecem, a gente faz muita troca, né, tem muito benchmark que a gente faz, então é muito importante estar conectado, estar nesses ambientes, então não se feche na sua própria companhia, abra os olhos, faça relacionamento, estude, participe de diversos painéis que tanto o CVL, B3, a própria MZ promovem. Eu acho que esse é o ponto. Cuide da sua própria carreira. Muito bom, muito bom. E falando em carreira, como é estar na maior holding de investimentos do Brasil? Como que é esse dia a dia com essa quantidade de pessoas físicas? Compartilha pra gente, porque eu acho que deve ter muita gente com essa curiosidade. Perfeito. Realmente a Itaúsa é uma empresa assim de dimensões gigantescas, né? Seja por ela mesma, pela toda a relevância que ela tem no mercado, quanto as empresas que ela tem no portfólio, né? São grandes empresas que estão no dia a dia das pessoas. E a gente tem uma base de investidores institucionais muito grande, uma base de investidores pessoa física também muito grande. Então, o que a gente busca fazer é uma comunicação segmentada, mas que é conectada entre ela. Vou explicar um pouquinho melhor, né? Então, a gente vê que os investidores institucionais, eles demandam uma comunicação, né, mais direta com a RI, esse contato, né, e informações mais técnicas, estratégicas, enquanto o público de pessoa física demanda
uma comunicação mais didática, mais assertiva e multicanais. Então, um pouco do que a gente trabalha, né, é ver outras formas de comunicação que não só as tradicionais, e as comunicações também que não são só estritamente da parte de legislativa, né? Então a gente busca ali fazer newsletter, acessar as redes sociais, produzir vídeos. Essa comunicação tem que ser constante, tem que atingir esse público da forma mais assertiva para ele, tem que ser direcionada e personalizada. Muito legal. Você falou aqui dessa comunicação segmentada, institucional com pessoas físicas. Fundamental. E colocou aqui algumas dicas para a gente na pessoa física, no caso, né? Multicanais, newsletter, rede social. Como que fica essa sua dinâmica com a área de comunicação ou com a área de marketing? Como que vocês lidam hoje lá dentro de Itaúsa? Contando um pouquinho da história da Itaúsa, né? Como a gente não tem um produto específico, né? Somos uma holding que investe em outras empresas operacionais. O nosso produto, essencialmente, é a governança corporativa, é o nosso capital intelectual e tudo que a gente aporta nas investidas, né? Buscando que elas sejam mais eficientes. Dito isso, né, as nossas redes sociais elas nunca foram utilizadas para vender um produto, né? Então, ela sempre foi um canal de comunicação com os nossos acionistas, né? De forma da essência. E a área de comunicação ela nasceu sob a gerência de RI, então a gente anda de mãos dadas desde o início. Hoje tomou uma proporção muito maior e a gente se separou, mas essa aliança continua. Então, assim, não existe a comunicação da Itaúsa sem o RI e não existe o RI sem a comunicação. Porque a gente precisa ver essa melhor forma de comunicar para ser assertivo, para que a mensagem seja passada, né? E não só para a pessoa física, mesmo para um analista sell-side, para um analista buy-side, é muito importante que eles entendam como a estratégia da Itaúsa de gerar valor, tudo o que a gente tem feito hoje se reflete, né, nos nossos resultados. Então, acho que é basicamente isso, né? Não existe uma segregação, e sim uma parceria de longa data e que cada vez se estreita mais e busca ser estratégica para a companhia. Legal. E lá do lado institucional, o que você tem feito para ser mais técnico, mais assertivo com esse público? A gente busca ser bastante proativo com os nossos acionistas, né, e com os nossos analistas sell-side. Então, a gente vê que essa comunicação constante, participar de eventos, atender reuniões, hoje com essa questão, né, que todo mundo está mais habituado a fazer reunião digital, ajuda muito e otimiza muito o tempo de todo mundo. Então, as conexões são mais rápidas, mais dinâmicas. Então, a gente se vale disso para ter essa comunicação constante. Ninguém quer um relatório de sell-side com mais surpresa sobre o que a companhia tem de resultados, né? Eu acho que tudo tem que ser comunicado, ele tem que estar ali no dia a dia para entender como que vai se refletir no resultado trimestral, tudo que a gente vem fazendo. Então, a gente busca estar sempre constante, contato com eles, de forma proativa. Legal. Você acha que por ser uma hold que tem outras empresas que reportam seus resultados já para os seus acionistas, o seu trabalho como RI fica mais fácil ou mais difícil? Olha, Cássio, eu vou dizer que eu tinha a ilusão que ia ser mais fácil, mas não é mais fácil, é mais difícil, né? Cada empresa que a gente investe, a gente tem um nível de influência, existe uma governança corporativa, então a gente precisa se alinhar muito bem com esses outros RIs para a mensagem ser bem passada para o mercado, não ter nenhum ruído nela, né? Então, obviamente que a Itaúsa tem um viés diferente do que as investidas mesmas comunicam, mas a gente passa, né, nosso olhar estratégico, como gestora de portfólio, qual que é a nossa intenção nessa companhia, nossa visão de longo prazo nela, qual que é a tese de investimento por trás, mas tem todo um alinhamento ali que tem que ser feito, né? A gente tem que esperar todas as divulgações ocorrerem para a gente fazer a nossa própria divulgação, para não ter nenhuma antecipação de divulgação ao mercado. Então, tudo muito bem orquestrado com essas empresas e com esses outros RIs que a gente tem. E você tem conversas periódicas com esses outros RIs das suas investidas? Como que funciona? Temos conversas periódicas. O que eu acho muito bacana na Itaúsa é que a gente conseguiu estruturar um fórum temático de relações com investidores. As outras áreas também têm, né? Mas a gente aproveita esses fóruns temáticos para aproximar RIs que provavelmente nunca conversariam entre si. Então, a RI do Itaú conversar com a RI da EGEA, da CCR, empresas de setores diferentes que, mas por muitas vezes têm os mesmos desafios. Então, a Itaúsa, por ser acionista dessas empresas, consegue promover esses encontros,
essa troca de experiências a gente acha isso extremamente valioso, né? Essa troca em ambiente seguro, né? E promovendo ali as melhores práticas. Então é muito interessante, muito bacana essa dinâmica que a gente conseguiu estruturar por meio da Itaúsa. Teve alguma coisa que alguma das suas investidas fazia que você falou: "Nossa, isso aqui é muito legal, vou começar a fazer em Itaúsa"? Ah, sempre tem. A gente se inspira bastante nas nossas investidas. eh, Todos os resultados delas, né, sejam ações de sustentabilidade, financeiras, enfim, são inspiradoras e a gente sempre gosta, né, também de reportar o que elas estão fazendo. Então acaba sendo inspirador para a gente também. Eu falo que no RI não tem uma linha de chegada em nenhum momento, né, sempre uma jornada de evolução, né, assim como na sustentabilidade é uma linha de evolução, a parte de tecnologia é uma constante evolução. Então a gente está sempre de olho no que todo mundo está fazendo e acaba que é parte do meu dia a dia olhar o que elas estão fazendo, então a gente sempre está ali inspirado e motivado a melhorar. Falando em inspiração, teve alguém que ao longo da sua carreira foi uma grande inspiração para você? Olha, eu tive excelentes líderes ao longo da minha carreira, mas vou citar 2, assim, que foram, assim, divisores de água na minha carreira. Acho que o primeiro deles é o Diego Barreto, que foi meu primeiro chefe, na área de RI. Ele é uma pessoa extremamente inspiradora, que tem muita confiança no time, né. Eu com 23 anos fiz minhas primeiras viagens internacionais sozinhas, ele representando o RI, e ele dando todo o apoio, me colocando ali na cara a tapa mesmo, me fazendo conversar com diversas pessoas, né, para construir essa área de RI do zero junto com ele. E realmente ele é um profissional diferenciado e fico muito feliz que ele chegou onde chegou, né, presidente, sendo, né, essa inspiração acho que para mais pessoas ainda. E outra líder que eu tive muito inspiradora é a Michele Corda, que foi minha gerente na Suzano. Hoje ela está no Itaú Unibanco. Então, como eu digo, né, o mercado é muito pequeno, você acaba se encontrando depois, né, com essas pessoas também. E acho que pelo fato dela ser mulher, forte, um posicionamento muito assertivo, muito dedicada, organizada. Ela me ensinou muito, assim, dicas práticas, sabe, de como me organizar no dia a dia, enfim. Então ela também, né, me levava para as conferências internacionais ali, então eu acho que isso também criou uma robustez, na minha carreira. Então, queria falar um pouquinho desses 2 profissionais que foram essenciais aí, e marcantes para minha carreira. Muito bom. E falando em organização do dia a dia, como que é esse seu grande dia a dia dentro ali de Itaúsa, suas demandas, o que você é mais demandada, pessoa física, institucional, os elementos do dia a dia? Compartilha com a gente um pouquinho. Olha, é difícil falar que eu tenho uma rotina, o RI ali faz um pouco de tudo, né, então a gente cuida tanto da parte regulatória, né, o formulário de referência, as divulgações, as lives de resultado, né, eu aprendi a fazer live, aprendi o que é, né, estar ali naquele mundo por trás das câmeras e entender como que essa dinâmica funciona para atender ali de uma melhor forma, né, acho que não existe mais teleconferência para Itaúsa, isso não temos como voltar atrás. Eh, mas acho que é uma demanda muito dividida, a gente tem muita demanda de investidor institucional, a gente tem muitos investidores, tanto brasileiros quanto estrangeiros, mas também investidores pessoa física muito engajados, que nos mandam muitas dúvidas, enfim, então o tempo é um pouco dividido ali, é um pouco difícil falar percentualmente quanto que eu me dedico a cada atividade. Então é difícil dizer ali no dia a dia qual que seria uma atividade rotineira, eu acho que é muito dinâmico, a gente acaba se envolvendo em diversas transações, a gente acompanha as investidas, então é uma rotina bem dinâmica, eu diria. E é engraçado que o dia começa, a gente pensa: "Vou começar fazendo essa demanda, depois eu vou pegar outra", vai ser um dia super tranquilo. Mas o RI sempre tem um dia, começa fazendo aquilo e termina fazendo algo totalmente novo que não estava nem ali Exatamente. planejado para ser realizado, né? Quem me conhece sabe que eu sou, eh, a pessoa que faz o checklist, adoro uma lista de checklist. E olha, é difícil conseguir fazer esse checklist até o final do dia. É, porque surgem coisas novas, papéis novos, outras prioridades vão sendo empilhadas ali no dia a dia. Não tem como entrar no tédio. Não existe tédio no RI.
Novidade e emoção constantes é o que prometemos sempre na área de RI. Exatamente. Muito legal. E pegando essa demanda toda sua, como você concilia o lado pessoal de Fernanda com todas as demandas do trabalho? Como que você lida com tudo isso? Bom, a Fernanda do final de semana é completamente diferente. Eu sou caseira, super sossegada, né? Eu gosto daquela rotina de não ter o despertador para acordar, fazer um café da manhã bem gostoso, né? E tomar um sol, ler um livro, assistir uma série. Eu acho que eu faço de tudo para relaxar, né? E me conectar com a minha família, com os meus amigos. E aproveitando esse gancho, Fê, tem alguma coisa, algum filme, alguma série que você assistiu e falou, isso aqui tem relação direta com RI? Algum livro, algum elemento? Porque às vezes eu tô no final de semana e tô vendo lá alguma série, alguma coisa. Inclusive eu tô vendo uma que saiu agora no Netflix, inclusive, acho que chama Dia Zero. Eu não sei, acho que é Dia Zero que chama. Falei, nossa, isso aqui parece muito com o dia do RI. Que ele pensa lá em alguma coisa, ele já precisa escrever. Eu não sei, eu tô no episódio primeiro, gente. Não me julguem. Mas ele tem uma ideia, ele escreve na hora. Porque se ele deixa passar, ele esquece aquilo. E no RI eu falei, gente, é a mesma coisa. Se eu esqueço de anotar, ou esqueço de fazer a demanda, ou passa aquele pensamento e só depois volta. Tem alguma coisa que você vê assim, correlações? Olha, eu vou falar aquele óbvio que é o Succession, né? Enfim, ali você vê como as articulações acontecem, como isso é comunicado, enfim, quanto que isso impacta até o mercado de ações ali no momento. E uma outra que eu tô assistindo agora, eu sou muito de assistir série velha para já ter todos os Ah, episódios. boa, boa. Já pra ter começo, meio e fim. Começo, meio e fim. Eu tô assistindo Yellowstone, que tem, né, é uma série que fala muito de um rancho que está em Montana, enfim, mas ali tem uma relação de família, de sucessão também, né, toda a parte política envolvida. Então ali às vezes você faz alguma conexão, né, com a RI, de comunicação, como a mensagem está sendo passada, enfim, como isso impacta, né, os envolvidos, os demais stakeholders, né, como que cada um está ali olhando, né, os seus interesses. Então a gente sempre acaba fazendo alguma conexão com a nossa profissão de alguma forma, né? Pegando esse gancho, Fernanda, que você falou sobre a mensagem passada, como é para você organizar uma reunião pública hoje? Como que você prepara todos esses elementos tão importantes para esse evento relevante? Acho que é muito importante a gente pensar no storytelling. Eu acho que ele dita tudo, né? Antes de pensar em formato, etc., a gente tem que pensar no storytelling e o evento vai se adaptar e se moldar esse storytelling. Hoje o que a gente busca é quais são as mensagens chaves que a gente quer passar, como que as ações que a Itaúsa vem tomando se refletem nos resultados, qual que é a nossa visão de longo prazo, né? O que nos fez fazer as aquisições e desinvestimentos nos últimos anos, como a gente vem criando valor para os acionistas. A gente busca que esse storytelling seja didático, mas sem perder a profundidade da informação qualificada, né? E as motivações. Muito legal. E normalmente seu Investor Day tem pessoas físicas, são mais institucionais? Como que você limita esses públicos? Desde que eu entrei na Itaúsa, eu entrei em 2020, né, o ano da pandemia, a gente faz a nossa reunião pública de forma digital, então a gente tem uma audiência excelente. Eu lembro que a primeira live da Itaúsa atingiu 20.000 pessoas ao vivo, né, então qualitativamente eram mais pessoas físicas assistindo, né, eu acho que foi muito interessante elas verem a própria Itaúsa contando a sua narrativa e não terceiros, né, a gente sabe que tem muita gente que fala sobre Itaúsa no YouTube, que a gente acha super bacana, mas a gente contar a nossa própria história é sempre o melhor caminho, né, e O RI é o grande protagonista, né? Ele pode contar a sua história e ser esse protagonista do que está falando, do que está acontecendo. exatamente. Esse papel, né, de porta-voz da companhia, né, de trazer as melhores práticas, né, de ter essa transparência com o mercado é essencial. A gente é a porta, né, o cartão de visitas ali, né, para o mercado e também uma contrapartida a gente pega todo esse feedback, né, todo esse sentimento e traz para dentro também para a gente desenvolver melhor a companhia e criar mais valor, né, para os nossos acionistas. Que no final esse é o grande objetivo, criar mais valor da melhor forma possível para todos os acionistas. Muito bom. Divulgação de resultados. O que normalmente você faz que você considera uma dica valiosa para os profissionais de RI, ali, qualquer elemento ali da sua preparação? O que você acha mais valioso? Como eu falei, né, eu adoro um checklist,
Eu acho que isso é super importante para você não perder nenhum processo, né, desse caminho, enfim, e ter conversas com áreas-chave da sua divulgação, né, não fique sentado na sua mesa, vai conversar com o time comercial, vai conversar com o time de controladoria, cada um tem uma visão, e acho que isso é super importante, né, para você construir a sua própria visão de como comunicar os resultados da companhia. Então o RI precisa ser aquela área que está ali, andando, circulando na empresa, fazendo conexões, que a gente precisa juntar essas diversas pontas, né, da companhia, cada um tem uma parte da visão da história para conectar e comunicar. Então acho que essa é a minha dica mais valiosa, eu acho que uma organização bem feita, ao mesmo tempo que você tem essa conexão e essa relação com seus colegas de trabalho. Muito bom. Você mencionou no começo da nossa conversa que Itaúsa é reconhecida pela sua forte governança. Como você acha que o RI contribui para a governança como um todo? O RI tem um papel estratégico e essencial na governança corporativa, né, dado que a gente é o porta-voz da companhia, a gente leva essas mensagens de forma clara e a partir disso a gente fortalece a confiança no mercado na companhia. Então é muito importante que essa comunicação seja clara, constante e, enfim, então e que seja realmente um pilar da governança. E uma curiosidade, vocês realizam um estudo de percepção de Itaúsa com a base de vocês de alguma forma? Como que vocês escutam muito essa opinião do mercado? Nos últimos anos a gente não fez de forma estruturada, mas pós cada evento que a gente faz, seja divulgação dos resultados, seja um Investor Day, a gente roda uma pesquisa de satisfação, né? Pega ali os principais insights, analisa, passa isso para o nosso DRI, né? Então a gente reporta isso, e não só para o DRI, né? Também para o conselho. Então eles ali analisam, né? Em ver quais são os principais gaps e o que tem funcionado nos nossos eventos, na nossa comunicação. Acho que esse sentimento imediato pós-evento faz muito sentido. Na MZ a gente realizou o IR Summit no finalzinho de janeiro e rodar a pesquisa assim que acaba o evento é incrível, porque a gente pega exatamente a sensação que as pessoas tiveram no evento, seja elementos positivos ou seja elementos negativos, para a gente tentar aprimorar para frente, né? E vocês fazem um trabalho perfeito. Acaba o call de vocês, já tem ali uma pesquisa perguntando do que aconteceu ali, da opinião de quem participou. Exatamente, capturar esse sentimento, né, e estar ali disposto e aberto a ouvir as críticas e também os elogios. Muito legal. Fernanda, se a gente fosse aqui pontuar 3 características que um profissional de RI precisa ter baseado no que você acredita ser o mais importante, quais seriam? Eu acho que ter um bom relacionamento interpessoal, o RI depende muito das informações das diversas áreas, então seja curioso na medida certa, né, acesse as pessoas, faça as perguntas certas, compartilhe o que você está ouvindo do mercado também, porque não são todos os profissionais da sua empresa que têm esse acesso, à parte externa da companhia, né, os investidores, o LC Sell Side, agências de rating. Então acho que é uma troca contínua, né, então seja essa pessoa que faz essas conexões dentro da sua companhia. Busque também se aprimorar na profissão, porque é uma jornada, sempre muda, a legislação muda, a régua sempre sobe a cada ano, então não existe fazer mais do mesmo, não é só atualização de materiais, é sempre atualização mais aprimoramentos. E busque, conhecimentos diversos, né, enfim, então a RI demanda muito conhecer legislação, conhecer contabilidade, então avalie a necessidade de se especializar em algum ponto que você veja que é um gap, no seu dia a dia. Acho que isso vai te tornar um profissional mais, completo e preparado para qualquer diversidade, qualquer oportunidade que apareça na sua jornada. Uma pergunta caminhando aqui para a reta final. AI. O que vocês têm utilizado lá dentro de AI ou se vocês se utilizam de AI de alguma forma? Bom, inteligência artificial acho que é imprescindível que a gente comece a olhar. Na Itaúsa a gente está fazendo uma jornada de inteligência artificial com todos os colaboradores, né, para a gente entender ferramentas e como isso pode se aplicar no dia a dia de cada uma das áreas. No RI eu acredito que vai ter
uma oportunidade gigantesca de otimização de processos, automatização de relatórios, análise de sentimento, direcionamento das mensagens, né, um alinhamento da comunicação, né. Então acho que tem diversas formas que a gente pode utilizar, e nesse momento a gente está fazendo toda essa análise de quais frentes a gente quer utilizar a inteligência artificial. Muito legal. Fernanda, tem algum elemento aqui que você gostaria de compartilhar para quem está nos assistindo? Alguma dica, algum insight final nessa finalização do nosso episódio? Ai, gente, eu acho que a RI é uma carreira encantadora, não tem uma pessoa que trabalhou no RI que eu conheça que não goste. Então, continue fazendo contatos, como eu falei, eu acho que é super importante você se conectar com outros profissionais, isso vai acelerar a sua jornada, né. Busque fazer benchmarks, não tenha receio de acessar outras empresas para fazer esses benchmarks, participe de eventos, faça perguntas para as pessoas que você tem na sua equipe, na sua área, enfim, então eu acho que a curiosidade, ser interessado é minha dica para todo mundo. Fernanda, muito obrigado pela sua participação aqui hoje. Eu que agradeço, Cássia, foi um prazer essa conversa. Gente, muito obrigado por mais esse episódio e até o próximo!